Doutor Rodrigo, nós temos ainda um tempinho aqui. Eu queria voltar àquele assunto do arrebatamento, né? Porque nós falamos bem rapidinho. E acho que seria interessante agora falar um pouquinho mais, afinal de contas, agora retrocedendo, né? Nós já chegamos na Nova Jerusalém, vamos voltar um pouquinho na cronologia dos eventos finais e vamos pensar nesse momento em que Jesus volta. Mas para alguns há um momento em que Jesus, vamos dizer, faz um rapto, uma espécie de um rapto secreto de alguns, e dentro daquele contexto de um milênio aqui na Terra, alguma coisa assim. Mas a Bíblia não fala em arrebatamento secreto, mas ela fala em arrebatamento, né? A palavra arrebatamento, para começo de conversa, Felipe, você tem a palavra raspado. Raspados em grego pode ser arrebatar ou furtar ou roubar. Jesus até usa essa palavra rapazo quando ele conta aquela parábola. Nenhum homem chega numa casa para roubar a casa sem primeiro prender o valente. Ora, se fosse algo secreto, não precisaria prender o valente para roubar a casa. Então, nem sempre arrebatamento significa coisa secreta, tá certo? De passagem, eu apelo de novo para esse livro aqui do Dr. Harold Shelley. Ele mesmo mostra, é um livro batista publicado pela Juerp, que o que eu vou falar está aqui, inclusive. Essa história do arrebatamento secreto, ela não fez parte da tradição cristã. Então, os irmãos evangélicos que estão nos ouvindo dessa forma, deixe-me dizer que, por mais que hoje o arrebatamento secreto, a ideia do deixados para trás, está popularizado em muitas igrejas, especialmente as pentecostais, neopentecostais, as carismáticas, as renovadas, deixe-me dizer aos irmãos que eu respeito a maneira de cada um ver, mas saibam que nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, para falar dos pais protestantes, nem os albigenses, nem os cátaros, nem os valdenses, nenhum cristão jamais defendeu isso. Você não vai encontrar nenhuma linha de João Calvino defendendo o arrebatamento secreto. Os luteranos não vão encontrar nenhuma linha de Lutero. Os batistas não vão encontrar nenhuma linha dos anabatistas ou de Roger Williams defendendo isso, nem de Spurgeon, nenhum. A história do arrebatamento secreto, ela só foi escrita ou proposta em 1830 por um autor, ele era irlandês, inglês, anglo-irlandês, chamado Nelson Darby. O Nelson Darby, ele foi que pela primeira vez em 1830 propôs a ideia de uma volta secreta de Cristo com o arrebatamento da igreja. E ele, de onde que ele tirou isso? Ele tirou isso de um padre jesuíta chamado Francisco Rivera. E Francisco Rivera, para poder responder aos protestantes que entendiam que o papado era o anticristo e que tudo que estava acontecendo na igreja era a grande apostasia, Francisco Rivera escreveu um tratado de escatologia, de fim do mundo, empurrando a volta de Cristo para bem longe, visão pós-milenialista, empurrando a volta de Jesus para bem longe e tirando completamente do papado qualquer ideia que pudesse atrelá-lo ao Apocalipse 13. E então o Darby, inspirado nos escritos desse padre, ele propôs pela primeira vez em 1830 que a igreja seria arrebatada secretamente e pegou alguns textos bíblicos que supostamente apontavam para isso. A partir disso, houve, no início do século XX, a famosa Bíblia de Scofield, que foi uma Bíblia anotada, e essa Bíblia de Scofield se tornou a Bíblia dos protestantes, especialmente nos Estados Unidos. E a Bíblia de Scofield também defendia as ideias de Darby. Depois de Darby, você veio com Hal Lindsey, que propôs nos anos 80, de maneira bem forte, a ideia do arrebatamento secreto, e ele teve como parceiro o Hal Lindsey, perdão, antes do Hal Lindsey tem o outro, o Hal Lindsey, que começou a colocar o quebra-cabeça, Tim LaHaye, lembrei agora. O Hal Lindsey começou a colocar isso nos anos 80. Tim LaHaye escreveu algum... Acho que deu um corte aqui, doutor Rodrigo. Pode repetir de novo? Acho que deu um... Volta ali um pouquinho que deu uma
deu um cortezinho quando você estava falando da sequência do John Darby. Ele vai trocar aqui, colocar um outro fone. Enquanto isso, você não se esqueça aí de consultar o nosso site apocalipse.com. Aí tem muitos conteúdos interessantes. Enquanto o Dr. Rodrigo recupera o seu áudio aí, já vai dar certo. Só uma questão de um pouquinho. E nós estamos aqui recebendo as perguntas. Vamos tentar ainda juntar algumas perguntas que chegaram. Tem algumas questões que nós não vamos conseguir colocar agora, mas com certeza, de alguma maneira, nós vamos deixar algumas respostas ali. Eu não escuto ainda o Dr. Rodrigo. Está sem áudio agora. Ele vinha falando sobre essa sequência, a explicação de como que essa teoria do arrebatamento secreto foi sistematizada, né? Ele falava do Nelson Darby e da Bíblia de Scofield, que acabou sistematizando as ideias ali, e ele estava explicando a sequência para depois, com certeza, explicar qual é o princípio bíblico. Isso deve vir na sequência. Probleminha aqui de conexão, mas já vamos ter... Está me ouvindo, Felipe? Agora sim, já voltou. Dr. Rodrigo Silva, você estava falando então dessa sequência aí, né, de Darby, dos anteriores. Né? Onde eu parei, o pessoal chegou a ouvir até Hal Lindsey. Pode continuar daí. Eu acho que é importante explicar essa sequência aí. Tá. Bom, então, eu já falei lá do Darby, depois veio a Bíblia de Scofield, depois veio Hal Lindsey, que nos anos 80 começou a propagar com força isso aí, e Tim LaHaye tornou a coisa cinematográfica a partir de livros e filmes. Então aí virou uma coqueluche no mundo evangélico hoje falar que a igreja vai ser arrebatada. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que é muito estranho que o arrebatamento secreto da igreja não tenha sido ensinado por pelo menos 1.800 anos de cristianismo. Se essa é uma verdade cristã, por que não encontramos nenhum pai da igreja falando dela, nem os teólogos medievais, nem os primeiros reformadores, nem os protestantes, nem os reavivalistas falaram dela? Só agora, a partir de 1830 e século XX, que é falado do arrebatamento secreto. Então eu particularmente não acredito nele. Eu acredito, como a Bíblia fala, que a volta de Jesus será algo visível, glorioso. Ele fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Ora, essa linguagem não alcança a ideia de um arrebatamento secreto às escondidas. Parece algo bem visível, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a palavra arrebatamento na Bíblia, como eu falei, ela não tem o sentido de rapture, como diz em inglês, de um rapto secreto. Ela tem sentido apenas de algo que é retirado daqui e levado às pressas para lá. Então, quando Paulo fala, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, eu não posso ler isso com a ideia de arrebatamento hoje. Eu tenho que ler como está no original grego, né? Ser arrebatado é ser retirado daqui com pressa e levado para lá, como Filipe, por exemplo, que foi arrebatado quando ele estava no lugar e foi levado até onde estava o etíope, para que ele pregou, e você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos. Eu teria mais coisa para falar, mas eu acho que o tempo já está esgotando. Nós estamos chegando